seguinte, esse curso, né, de matemática e de português vai ser um estudo diferenciado, né, que a escola Domitila Noronha está preparando para vocês. A gente sabe que está aí nessa pandemia, né, não vamos poder nos encontrar presencialmente, mas por aqui, nessas aulas remotas, eu vou poder acompanhar vocês e tirar dúvidas, né? E esse curso, esse estudo que a gente vai fazer do IFRN, vai ser um grupo seleto, ou seja, que vocês vão ter acesso, né, diretamente com o professor e perguntar mesmo, tirar todas as dúvidas e realmente se preparar para essa prova, né, do IFRN. Então, professor, o que é que a gente vai ver aqui nessa aula inicial? Lógico que hoje a gente não vai resolver nenhuma questão. Eu chamei vocês aqui para a gente alinhar os pontos, escutar também as ideias, né, de vocês, se vocês tiverem alguma ideia para melhorar nossos estudos. Mas a intenção é realmente uma conversa aí para a gente alinhar os pontos e vocês entenderem o que é que a gente vai precisar para ter foco nessa ideia dessa prova do IFRN. Então, nessa reunião inicial, vamos falar aqui do estudo. Como é que vai ser o nosso estudo? No estudo, é preciso ter compromisso e também um horário de estudo, certo? Isso é muito importante. Precisa também ter uma bagagem de conhecimento. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco. E também tem uma técnica muito importante, que é a resolução de provas anteriores, certo? E para esse material de estudo, vou disponibilizar a vocês questões de provas anteriores do IFRN, certo? Mas veja bem, o ponto importante dessa nossa fala de hoje é o estudo. Né? Se você chegou até aqui nessa reunião, é porque você está interessado em estudar para essa prova do IFRN. Então, a partir de hoje, eu sei que vocês já têm, sempre entregam as atividades em dias, certo? Mas a partir de hoje, vocês vão ter compromisso e horário de estudo, certo? O estudante deve estabelecer uma rotina de estudo com um objetivo específico. Para isso, faz-se necessário escolher um horário para os estudos relacionados à disciplina que compõe o exame. Ou seja, no dia a dia de vocês precisam ter um foco, marcar um horário que vocês devem estudar, certo? E fixar esse horário para que ele seja uma rotina nos estudos de vocês, certo? Então, para passar numa prova como essa, o estudante tem que ser um pouco diferenciado, entendeu, Giovanni? Vocês precisam estabelecer ali uma hora de estudo para vocês, naquela hora, pegar e estudar só o IFRN, esquecer os assuntos relacionados à escola normal e, naquele horário, vocês vão estudar somente o assunto do IFRN. São dicas que eu estou passando para vocês que é importante aí para que vocês venham conseguir o objetivo de vocês. E outra, compromisso. Compromisso é a palavra-chave aí dos nossos estudos, que certamente vocês com compromisso de ali estar todo dia estudando, ou pelo menos uma meia hora por dia estudando, esse compromisso é que vão fazer vocês também serem disciplinados para alcançar o objetivo, certo? Então, compromisso e horário de estudo é muito importante aí nessa fase aí que vocês vão estudar aí para o IFRN e também para qualquer outro concurso que você for fazer, Enem futuramente, você precisa adquirir esse compromisso e manter o foco, né? E o estudo, uma parte importantíssima que eu sempre falo para os meus alunos, é a bagagem do conhecimento. Eu digo a vocês que nessa aula que a gente vai fazer do IFRN, que vai acontecer de 15 em 15 dias, com a professora Solange e comigo, eu digo a vocês precisam ter uma bagagem de conhecimento. Como assim, professor?
Por exemplo, o estudante, como eu fiz aqui no texto, o estudante deve estar buscando constantemente meios para amenizar as dificuldades com determinados conteúdos. Ou seja, logicamente, você não vai saber de todos os conteúdos de matemática. Mas na medida que você está estudando, está resolvendo as questões das provas anteriores, você vai percebendo, por exemplo, numa questão pode aparecer o assunto de porcentagem. E daí, como é que você vai fazer? Você pode falar assim, professor, eu não sei porcentagem, o que é que eu vou fazer? Aí é que entra a estratégia da bagagem de estudo. Porque aí, nessa hora, você viu que a questão caiu porcentagem, você não domina, aí você vai pesquisar, isso faz parte também do estudo. Você vai pesquisar no YouTube, perguntar ao professor, buscar dicas para conseguir dominar aquela parte de porcentagem que é o que você está precisando para resolver a questão que você está estudando para o exame, certo? Então, isso aí é o que eu chamo de bagagem do conhecimento. Não é obrigatório que você tenha essa bagagem, certo? Se você já tiver, beleza, mas se não tem, em paralelo ao estudo normal que você está fazendo, você vai buscar aí uma forma de adquirir esse conhecimento, né, para resolver a questão, certo? Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, que em matemática, em qualquer série que o aluno estiver, do sexto até o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ele vai precisar dominar as quatro operações. As quatro operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso aí, com certeza, é uma bagagem de conhecimento necessária para o estudante de matemática. Ele também vai precisar dominar potências e suas propriedades, raízes quadradas principalmente, certo? E também, por que não dizer, expressões numéricas, certo? Uma coisa importantíssima que envolve português e matemática é a questão da interpretação de texto, certo? Porque muitas vezes o estudante lê uma questão de matemática, mas não entende o que é que está acontecendo ali, certo? Então, ele não conseguiu interpretar aquela questão. Às vezes não é nem problema de matemática, a gente usa a matemática para resolver aquela questão. O problema ali foi a falta de interpretação no texto da questão de matemática, entendeu? E eu vi, aí eu vou mostrar a vocês lá nos próximos slides, que tem questões aí do IFRN dos anos anteriores, 2018, que se baseou exatamente em um texto que foi usado para português e matemática. Entendeu? Então, essa bagagem de conhecimento é o ponto-chave dessa fala de hoje. Vocês precisam adquirir essa bagagem de conhecimento, porque quando chegar nos 15 dias que eu for resolver as questões do IFRN com vocês, a gente não vai mais estar perdendo tempo lá com a questão de jogo de sinais, por exemplo. Né? O assunto que foi aprendido lá no sexto ano. Ou seja, essa aula vai ser um pouco mais puxada, porque a gente vai puxar um pouquinho aí para caminhar para a realização dessa prova, certo? Então, por isso que é necessário que vocês tenham essa bagagem de conhecimento. Continuando, tem a parte também da resolução das provas anteriores. Essa é uma técnica brilhante, certo? Essa técnica a gente usa para fazer diversas coisas, diversas provas, provas de concurso público, provas do Enem, certo? Essa técnica é brilhante, porque aí você vai perceber com a resolução das provas anteriores, Giovanni e Tainara, vocês vão perceber que as provas seguem a mesma linha de raciocínio, ou seja, vai cair lá, por exemplo, na prova de 2016 caiu porcentagem, na prova de 2017 com certeza vai cair também, certo? E na de 2017 você percebeu que caiu também, certo? Então você percebe que as provas elas sempre abordam os mesmos conteúdos. As questões são diferentes, mas os mesmos conteúdos são abordados.
Uma vez ou outra aparece um conteúdo inédito, mas aí não é questão de estar aparecendo toda hora, certo? Então, a resolução de provas anteriores vão ajudar vocês a ter uma ideia, mais ou menos, da lógica que a prova, né, que a prova vai seguir, certo? Então, é importante também resolver as provas anteriores. Lógico que na aula, né, não vai dar tempo a gente resolver todas as questões, mas, de repente, nos 15 dias, né, que a gente tem de intervalo aí para os estudos do IFRN, nesses 15 dias eu posso entregar um material a vocês, né, de uma prova, por exemplo, em 2015, vamos supor, e vocês ali resolvem as que não conseguiram resolver no intervalo de 15 dias, vocês vão me enviando, que aí eu vou montando, né, a nossa aula de resolução de questões para que possamos tirar todas essas dúvidas. Continuando, o material de estudo, né, que vocês precisam também se atentar para isso, né? O material de estudo está mais voltado para nós professores que vamos preparar, né, esse material de estudos com um resumo, né, do conteúdo que vai ser abordado nas questões que a gente vai falar na aula e também preparar as questões de provas, né, anteriores para que possamos estudar. Então, você organiza. Pronto, aqui tem alguns exemplos aí de questões de matemática de 2018. Né? Como vocês veem aí na tela do celular, e daí pode até tirar um print aí para tentar aí resolver de repente, né? Mas vocês observem aí que cai razão que é uma divisão, né? Na outra, na questão 22, cai potências, cai notação científica, né? Assunto estudado aí nas séries anteriores. Cai também questões mais difíceis um pouco, cai aí questões de geometria, como vocês estão vendo na questão 27, e também cai questões, né, de áreas, de regra de 3 simples, composta, como você vê aí na questão 28, certo? Então é importante que a gente fiquem atentos para isso aí. E, por último, aí eu queria dar uma ideia aqui, né? Depois eu vou conversar até com a diretora e também com a professora Solange, de português, para que a gente possa criar um grupo especial, um grupo de estudos do IFRN, para essa prova do IFRN. Nesse grupo, a gente pode colocar postagem de materiais de estudo, videoaula e também algumas questões relâmpagos